B, C, D. Vamos agora para a nossa aula de gramática. Nessa aula de gramática, a gente vai do página 46 até a página 50 e a gente vai revisar um assunto que a gente já viu, que é o assunto de substantivo. Então, vamos lá. Na página 46, ele começa falando sobre as classes gramaticais. E o que são isso? São todas as palavras da língua portuguesa, elas podem ser agrupadas, organizadas em 10 categorias. E quais são essas 10 categorias? Substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Aí a gente vai estudar algumas dessas classes gramaticais. A primeira é substantivo, que a gente já viu em português, mas a gente vai estar reforçando. E o que é o substantivo? É tudo que se dá nome. Tudo que a gente dá nome, esse nome vai ser um substantivo. Aí tem aqui, ó. Tudo, seres e coisas têm o seu nome. Substantivo é a palavra que vai indicar o nome das pessoas, animais, coisas, sentimentos e lugares. Aí tem exemplo: cão, prato, marido. Então, tudo isso é substantivo. A gente vai ter aí algumas subdivisões em relação ao substantivo que a gente já viu. Quando o elemento que designa o substantivo classifica assim: comum ou próprio, coletivo, concreto ou abstrato. Qual a formação o substantivo pode ter? Ele pode ser primitivo ou derivado, simples ou composto. O primeiro que a gente tem é o substantivo comum, que é aquele que dá nome de forma geral. Cadeira, lápis de borracha, sofá, livro, estante, torre. Então, tudo isso é de forma comum, de forma geral. Todas as corujas vão ser chamadas assim. Mas só essa daqui, por exemplo, o nome dessa coruja aqui, o nome dela é Minerva. Então, só ela é Minerva. Então, se a gente já diferenciou ela das outras corujas, a coruja Minerva é essa, então a gente já vai dar um substantivo próprio para ela, que é o nome dela, é Minerva. Quando é comum, todas as outras corujas podem ser chamadas dessa forma. Todas elas são corujas. Mas quando eu digo que essa é Minerva e essa é Creuzinha, então a gente já fez a diferenciação. A gente já deu um substantivo próprio para cada uma delas. Então a gente já viu aí substantivo próprio e o substantivo comum. Então a gente passa para a página 47, que é onde vai ter o substantivo coletivo. O que é isso? É a palavra no singular que vai indicar um conjunto de pessoas, de animais, de coisas. A gente tem aí o exemplo: álbum de quê? De fotografias ou de selos. Alcateia de quê? De lobos. Então, tudo que a gente tem em vários aí que a gente juntas. Na escola, a gente tem várias pessoas aí soltas. Então, são alunos. Quando a gente coloca todos eles juntos, são alunos, são estudantes. Então, a gente deu um substantivo coletivo para as pessoas que estão estudando naquele momento. Ó, constelação de estrela, discoteca, que é de disco. Então, a gente tem vários. Tem um quadro aqui que vocês podem ler e conhecer vários desses substantivos coletivos. Aí, o substantivo concreto é aquele que indica o nome de seres reais ou não, que existe independente de outros seres. Concreto é assim, tudo que a gente pode pegar, mas também que ele vai existir independente que eu possa sentir ou não, certo? Aí, exemplo: homem, cadeira, bruxa, etc. Substantivo abstrato. O que é isso? É aquele que indica o nome de sentimentos, de qualidades, de ações, de estados. Então, a gente tem, por exemplo, saudade, ilusão, beleza, gestação, tudo isso que a gente sente é um substantivo abstrato, que ele vai depender de alguém para existir. Não vai existir saudade se duas pessoas não estiverem distantes. Então, vai depender de uma condição para poder existir. Substantivo primitivo é aquele que dá origem a outra palavra. Então, a gente quando tem exemplo de pedra. Pedra é um substantivo primitivo, porque ela vai dar origem a outras palavras. Quando a gente der origem a outras palavras, essas outras palavras vão ser os substantivos derivados. A pedra, que é o primitivo, deu origem a pedreira, deu origem a pedregulho. Então, essas daí já são as palavras que são derivadas da palavra primitiva, que é pedra.
Substantivo simples é aquele formado por apenas uma palavra. Quando eu digo a palavra sol, é um substantivo simples. É somente uma palavra, somente aquela ali. Já quando eu digo um girassol, um girassol já é um substantivo composto, porque ele é composto por mais de uma palavra. A palavra gira e sol. Então, duas palavras formam uma só, que é a flor, que a gente chama de girassol. Ou quando a gente tem a palavra arco-íris. São duas palavras, arco e íris. Mas a gente junta e a gente consegue entender que aquele arco-íris, aquela junção de cores que aparece no céu. Então, o substantivo simples, ele só tem uma palavra, e o substantivo composto pode ter duas ou mais palavras. Dando para entender aí, a gente passa para a página 48, que é onde inicia a nossa atividade. Primeira questão. Leia o texto, sublinhe todos os substantivos próprios, depois coloque-os em ordem alfabética. A gente tem alguns substantivos próprios, lembrando que é tudo que a gente... os substantivos próprios, eles vão começar com letra maiúscula. Nome de pessoa, nome de lugar, nome de instituição. Então, tudo isso vai iniciar com letra maiúscula e vai ser chamado de substantivo próprio. Então, vocês vão sublinhar eles aí no texto e depois vão colocar eles embaixo aí na ordem alfabética. Segunda questão. Responda as perguntas usando substantivos comuns ou próprios. Aí tem, qual o seu nome? Então, você vai responder usando um substantivo próprio. B, qual o nome da rua onde você mora? Não souber, pergunta a mãe ou pai, quem estiver aí do lado, que vai saber qual é o nome da rua que vocês moram. Letra C, em que país você vive? Qual o nome desse país aí que a gente mora? Letra D, qual o nome dos dois colegas de que você mais gosta? Então, você vai escolher dois dos colegas aí da sala e vai colocar o nome aí. Letra E, qual é o seu alimento preferido? Letra F, qual é o nome do meio de transporte com que você vai à escola? Vai andando e coloca, vou andando, pronto, não precisa mais especificar nada, tá? E a letra G, cite o nome de duas pessoas da sua família. Pode escolher qualquer pessoa, mãe, pai, irmão, tio, avô, quem vocês quiserem, vocês colocam aí. Terceira questão, preencha a tabela utilizando os substantivos comuns ou substantivos próprios. Aí tem próprios aí, nome de lugares. Então, eu vou escrever nomes de lugares aí, que são substantivos próprios. Lugar, país, lugar pode ser cidade, país, bairro, o que vocês quiserem aí. E comuns, que são os nomes de brinquedos. Pensem aí em nome de brinquedos e escrevam. Quarta questão, na página 49. Observe o modelo e continue marcando X nas lacunas. Então a gente tem aí Jaqueline. Jaqueline é um substantivo próprio, comum ou coletivo. Aí ele assinalou que é um substantivo próprio. Aí Piauí, vocês vão dizer se ele é próprio, comum ou coletivo. Vai marcando X aí, só precisa marcar um X por... As palavrinhas aí, elas só vão significar ou que eles são coletivos, comuns ou próprios. Então, só vai assinalar um X aí para cada palavra, certo? Então, a gente tem aí a palavra Piauí, mãe, Jorge, Lojas Bahia, Sergipe, Rafael, girassol, panela, pomar, revoada, escola, elefante, ninhada e gado. Então, vocês vão estar aí marcando, dizendo o que é que eles são, classificando. Quinta questão. Marque com X o grupo em que todos os substantivos são abstratos e circule o grupo em que todos são concretos. Assinala o que todos são abstratos e circula o que todos são concretos, certo? Sexta questão. Complete as frases com os coletivos adequados. Muitas estrelas formam uma. Aí tá com dúvida, vem aqui, ó, na página 47, que tem uma tabelinha para vocês consultarem, tá? Aí vocês vão dizer aí qual é o substantivo coletivo para as palavrinhas que tem aí. Sétima questão. Escreva o substantivo coletivo correspondente a cada ilustração. A gente tem um livro, uma flor, um peixe, uma chave e uma banana. Então, vocês vão escrever o substantivo coletivo deles. Passa aí para a página 50. Tem aí a última questão. Procure no diagrama o coletivo de letras, o animais de uma região, de ilhas, de plantas de uma região, livros, pessoas, peixes e ladrões. Então, vocês vão procurar no diagrama e vão escrever no espaço que tem abaixo, certo? Assim a gente finaliza essa atividade.
responda. Daqui a pouco a gente volta para a correção.